Por favor, la doctora Ana María, también docente e investigadora de lingüística, profesora en Brasil, de Minas Gerais, doctora en lingüística portuguesa. La recibimos con un aplauso, por favor. Acá está, sí. Bom dia a todos. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou tentar falar espanhol, porque sairá um portunhol. Então, vou falar em português, mas os slides estão em espanhol. Então, espero que vocês entendam. Eu também sou professora, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho também com universidades, faculdades na minha cidade e ensino fundamental. Sou também formadora de professoras. Acreditamos que o principal papel de um professor pesquisador é tornar a pesquisa acadêmica acessível a todos os níveis de aprendizagem, a todos os níveis de ensino. Então, a linguística aplicada se propõe, depois da pesquisa, aplicar os materiais para que os professores e os alunos possam fazer uso em todos os níveis de ensino. Pode passar, por favor. Mais uma vez, um pouquinho da nossa região, nosso estado, Minas Gerais, nossa cidade de Manhumirim. Pode passar. A escola, faculdade e Universidade Federal. Pode passar. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos vocês pela participação neste evento tão importante, em que, como a professora Lídia disse, há um espaço aberto para que também a língua portuguesa e nós da educação possamos transmitir a vocês os nossos ensinamentos, as nossas pesquisas, os nossos pensamentos a respeito do processo e da pesquisa científica. Parabenizamos a todos pela organização, pela elegância com que nos têm recebido. Enfim, esperamos contribuir para o pensamento científico e estreitar os laços com vocês, que são os nossos irmãos peruanos. Pode passar. Aqui tem um princípio pelo qual nós conseguimos pensar a formação do pensamento científico a partir do ensino infantil. Que o processo de ensino-aprendizagem, principalmente das crianças, requer muita atenção e versatilidade, pois estas estão em constante desenvolvimento cognitivo e são atraídas por tudo que é diferente. Sendo assim, a incorporação do lúdico na prática docente traz diversos benefícios para os alunos, como interesse, confiança, curiosidade, criatividade, que para nós são os fundamentos do pensamento científico. Pode passar. Nossos interesses como professores e investigadores no Brasil, na atualidade, são educar na criatividade, educar para a mudança e formar pessoas ricas em originalidade, flexibilidade, visão de futuro, iniciativa, confiança para enfrentar obstáculos e problemas. Utilizar métodos de ensino-aprendizagem diversificados, propor tarefas autênticas em espaços de multiusos, tecnologicamente equipados. Romper o isolamento que dificulta o ensino, que nos torna frágeis para acompanhar o compasso da sociedade tecnológica desde o ensino fundamental. Por fim, aproximar a investigação acadêmica
dos demais níveis de aprendizagem, de forma que todos possam ter acesso aos avanços científicos e possam aplicá-los. Pode passar. O contexto de nossa investigação. A ideia dessa pesquisa surge quando se percebe que, em pleno século XXI, no auge da modernidade da informação, a maioria das aulas de literatura continuam com as mesmas estratégias metodológicas tradicionais, em que, dessa forma, não propicia o desenvolvimento crítico, cultural e social. Nós falamos isso na maioria das escolas. Claro que existem escolas, existem movimentos em que já se aplicam novas metodologias. Pode passar. Justificativa e objetivos. O processo de ensino-aprendizagem, principalmente das crianças, requer muita atenção e versatilidade, pois essas estão em constante desenvolvimento cognitivo e apreciam o diferente. Assim, a investigação tem como objetivos centrais a averiguação das aulas de literatura e averiguar como estão sendo desenvolvidas, como também a perspectiva dos professores e dos alunos diante desse desenvolvimento. A justificativa para essa análise surge ao perceber que no século XXI, com tanta modernidade e informação, as aulas ainda continuam com as mesmas estratégias que não propiciam, na verdade, um desenvolvimento crítico. A ideia nos vem quando se entende que cada vez mais os conteúdos estão fragmentados e essa fragmentação dos conteúdos leva os alunos a crer que estudam para os professores, para os pais e não para si mesmos, não para as suas vidas. Pode passar. Os nossos pressupostos teóricos. Um deles, em que nos firmamos para fazer essas afirmativas, é a ideia de Bauman, na qual o sujeito hipermoderno e sua influência no ensino-aprendizagem está mudando de acordo com a nossa sociedade, que, segundo Bauman, é uma sociedade líquida. De acordo com seus estudos, os pressupostos educativos acabaram perdendo o contato com a realidade. E, nesses termos, sendo a educação uma instância social cuja finalidade é a formação intelectual integrada ao social do aluno, se faz necessário uma revisão, uma reformulação. Com efeito, afirma que a crise atual é muito diferente das anteriores. Pode passar. É preciso enfatizar que passamos de uma sociedade de execução de tarefas para uma sociedade de interação e resolução de problemas, porque passa a ter valor o indivíduo que é capaz de pensar criticamente em contextos variados, não mais quem decora uma resposta depois de ler. Não há respostas prontas em um mundo globalizado. Vivemos um período conflitante. As respostas precisam ser construídas dialogicamente. Na demanda atual, não é saber repetir uma série de conhecimentos memorizados. Ao contrário, há que se expressar, interpretar, pensar e compartilhar. A partir do positivismo, que foi uma corrente que influenciou muito a educação brasileira, claro que com algumas vantagens e algumas desvantagens, é que se criou o sistema brasileiro de educação. Então, o positivismo ele foi uma corrente filosófica que influenciou bastante a educação brasileira e com a maneira de pensar dos brasileiros, não sei quanto ao Peru, mas aos brasileiros, um pensamento pedagógico que tinha como foco a burguesia. O autor principal dessa corrente, Auguste Comte, que, na sua obra Curso de Filosofia Positiva, nos trouxe os princípios dessa corrente. É inegável que a corrente positivista influenciou de maneira decisiva o pensamento e a educação brasileira.
já que no Brasil diversos seguidores, né, conseguiram aplicar essa corrente nas escolas. E na educação existiram muitas contribuições sérias no campo da planificação escolar, como o uso da tecnologia, o ensino para a formação profissional e a aplicação do conhecimento científico. Com certeza, uma compreensão meramente profissional pode afetar o talento intelectual do aluno. Entretanto, no mundo contemporâneo, é preciso que adotemos uma nova postura em relação à realidade. E a educação não pode continuar excluída disso. Ela deve seguir as mudanças, o fluxo contínuo da sociedade, ainda que ela precisa, na cultura, manter a tradição. Não se deve ater ao antigo. É necessário seguir as mudanças e tomar outra forma, se inserir numa nova cultura que se vem formando. Portanto, o sistema educativo precisa ser revisado, porque é necessária uma nova postura para a ensinância, para o ensinamento no contexto atual. Deixa eu passar. A partir daí, nós trabalhamos com os conceitos de competências e habilidades em interface com o ensino de literatura. O conceito de competência, segundo Rios, na pedagogia universitária, se refere ao sentido de saber, fazer bem e saber, na realidade, a que se refere. Sempre há um fazer que requer um conjunto de saberes e implica um posicionamento ante aquilo que se apresenta como desejável e necessário. Sem dúvida, no âmbito educativo se relaciona a disposição e a atitude do indivíduo de fazer as atividades propostas de maneira exitosa. De fato, correlaciona o conceito de Perrenot, que afirma que a competência é a capacidade de atuar eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. O autor também afirma que essa não é uma potencialidade da mente humana, mas que se adquire e constrói diariamente e é conceitualizada como a capacidade de usar mais de um recurso de forma inovadora no momento necessário. No Brasil, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que são alusivos às séries iniciais de ensino fundamental, que declaram que a formação dos alunos precisa ser vista como capacitação para desenvolver e proporcionar novas competências. Portanto, se deve ocasionar um tipo de profissional novo e distinto, o qual deverá estar pronto para interrelacionar-se com diferentes meios de comunicação, como tecnologias, incluindo linguagens, atendendo, então, aos alunos do século XXI. Assim, está claro para nós que a nova colaboração entre o conhecimento e o trabalho aponta para um processo de educação que é primordial, em que o aluno da educação básica tenha que aprender a aprender. Dentro desse contexto, o ensino de literatura tem um papel primordial na formação dos leitores, que através das leituras entram em um universo literário e assim são capazes de determinar conexões entre o texto que se está lendo e as experiências sociais vivenciadas. Entre as figuras essenciais no processo de interseção do leitor, a figura do professor é de suma importância no que se refere ao ensino de literatura. Há também um grande papel importante do bibliotecário na escola, responsável não só por guardar os livros pelo acervo da biblioteca, mas também por transformar esse ambiente em um lugar propício e agradável para os alunos aproveitarem os múltiplos universos existentes nas páginas dos livros que estão guardados. Não só o professor, mas também o bibliotecário. Pode passar. Os procedimentos metodológicos de nossa pesquisa. Nessa análise, empreendemos uma investigação proposta seguindo a análise do discurso dos alunos quanto às estratégias metodológicas nas salas de literatura. Esse desenvolvimento das aulas de 6º ano
do ensino da escola pública, ensino médio, da escola estadual em Carangola. Para a análise dos dados, nós nos propusemos a aplicação de questionários e entrevista semi-estruturada nas classes. Esses questionários tiveram como objetivo mostrar o que pensam os alunos em como a matéria está sendo desenvolvida nas aulas. Não vou me demorar nesse termo aqui, mas a metodologia utilizada é a sequência didática, que foi utilizada pelo professor, e é uma metodologia que foi criada pelo Grupo de Genebra para o ensino dos gêneros textuais, que também pode ser adaptada para outras matérias. Então, essa experiência é uma experiência francófona, que deu certo, e que nós tentamos adaptar no Brasil e temos trabalhado com essa metodologia por vários anos. Pode passar. Basicamente, a sequência didática é formada por esses passos. A apresentação inicial, em que o professor expõe o assunto que será tratado e desenvolvido. A produção inicial do texto, o primeiro contato do aluno com o gênero textual e a primeira produção do que será o final do trabalho. Os módulos, nessa etapa, os módulos podem ser construídos e podem ser tantos módulos quanto forem necessários, e depois da aplicação dos módulos, a produção final, em que aquele texto que foi feito inicialmente vai ser refeito até que se aproxime o máximo possível do gênero proposto. Pode passar. Aqui estão os alunos que participaram do trabalho, que após lerem o livro, eles assistiram o filme que versava sobre a África. Eles também criaram bonecas e tiveram uma aula dinâmica de capoeira. Não sei se vocês conhecem capoeira, que é uma... Nós falamos dança, mas também é uma luta típica do Brasil, que herdamos dos nossos irmãos africanos, que é muito popular no Brasil. Pode passar. A resposta dos alunos sobre as aulas que são dadas. Na primeira pergunta, eles gostaram da aula diferente, que não foi uma aula apenas de leitura do livro, mas que eles também usaram a tecnologia do cinema, eles tiveram contato físico com as personagens que eles mesmos construíram como bonecas e também com a dança. E a segunda pergunta, o que achou mais interessante? Alguns acharam fazer a boneca, outros acharam a dança, estudar a história. A terceira pergunta, o que gostaria de ter mais aulas como essa? Sim, foram unânimes em dizer que gostariam mais de ter aulas diferentes e dinâmicas. Pode passar. Sabendo trabalhar com a literatura, nós sabemos que não é uma tarefa fácil. O professor precisa ser consciente que tem a sua própria maneira particular de trabalhar a realidade, de levar uma mensagem ao leitor, seja por meio de contos, fábulas e poesias, que fazem com que o aluno entenda a realidade. Alguns autores dizem que a história nos diz o que aconteceu e que a literatura nos diz o que poderia ter acontecido. Assim, como o professor e filósofo de Bonald, a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Pode passar. A conclusão do nosso trabalho. A literatura como arte entrelaçada ao pensamento, mediadora das múltiplas realidades sociais, é grande responsável pela leitura do mundo, em que o leitor desempenha, indubitavelmente, um papel fundamental na formação dos leitores competentes, críticos, capacitados para reconhecer e relacionar textos de diferentes contextos, sejam sociais, políticos ou culturais. Portanto, se trata de um conteúdo, mas também de formação humana e de totalidade. Dessa maneira, as pessoas humanas
antes incompleta, a obra inacabada, como deseja colocar sua vontade de se complementar e saber se conhecer, as relações de contato com o outro. O mundo atual exige cada vez mais um sujeito criador, no qual ele possa recriar, descobrir. Quem conhece e aprende, pois conhece sempre, sugere uma reconstrução dialógica entre o sujeito e o outro, a partir dos sentidos e dos significados. O ato de intercambiar, de compartilhar, que ocorre entre o ensino e a aprendizagem, que se compreende melhor sobre o universo e o mundo do outro, sobre si mesmo. Assim, a literatura leva um papel fundamental para revelar o universo real, mediado pela fantasia, de forma envolvente, de maneira tal que o aluno desenvolva o gosto pela leitura do texto literário. Pode passar. Essas são as nossas referências. Muitas graças.